seguinte, a venda para ela acontecer, ela é consequência de um somatório de processos, né? E eu costumo dizer lá que para eu atender, eu preciso entender. Legal. Tá? Então, assim, se eu entendo qual é aquela necessidade que aquele cliente tem, eu consigo atender da melhor forma possível, tá? Então, assim, o lead que eu recebo, como é que eu vou tratar esse cliente? Então, eu tenho lá o passo a passo, né? Qual é esse passo a passo? Tá. O produto que ele entrou, de fato, corresponde à expectativa dele? Porque, de repente, a gente pode ter feito uma campanha, mas não colocou o valor. Um exemplo do imóvel, tá? Esse cliente está apto para esse imóvel, né? Em questões financeiras. Pronto, então a gente vai filtrando esse cliente, tá? A gente vai vendo se aquela localização, de fato, é o que ele quer. Então, a gente vai meio que costurando esse caminho aí para que essa venda aconteça. E por eu ser online e eu não estar num stand de vendas, né? Porque, um exemplo, se eu estou no stand de vendas, aí quem está aí ouvindo e assistindo vai poder até refletir sobre isso, porque quem está no stand, o cliente já entrou para aquele produto, ele já sabe mais ou menos ali o que é, exatamente, né? Pode até ser que o valor não atenda, mas ele já sabe que ali é um 3/4, é um 2/4, né? Sim. Que já tem as informações na frente. Muitas vezes a gente recebe o lead e o cliente não sabe ainda do que é, né? Do que se trata. Então, a gente tem que saber direcionar esse cliente para que essa venda lá na frente aconteça. Eu já anotei uma página inteira do que ela falou. Já vou para a segunda página. E se você não anotou, volte e assista de novo. Porque, olha só. Olha uma coisa que ela falou. A venda é uma soma de processos. E aí, a gente se depara em várias situações que a imobiliária não tem um processo claro, documentado de vendas. E isso, na minha cabeça, é inconcebível. Porque a gente, não, venda é sorte, o cara é bom, não sei o quê. Não. E aí ela deu detalhes, ela falou aqui, a localização tá atendendo, isso, aquilo, outro. Então ela meio que deve fazer, obviamente, uma qualificação inicial. E durante o processo do atendimento, creio eu, ela tá notando o que o corretor tá fazendo e tá ajustando isso para poder essa venda sair do outro lado. E isso parece o óbvio, mas não é. Não é? Não é? Não é. Então, assim, a venda é só a consequência de um processo muito bem feito. E aí a gente vai entrar em outro ponto, porque eu entendo o seguinte, quem vende não é o corretor, é o processo que vende. Se ele segue o processo, ele vai vender. Entende? É isso que eu falo. Se eu entendo o processo, eu vou saber atender esse cliente da melhor maneira para atender. Exatamente. E aí eu vou fazer uma provocação para você agora. Quando você não tem um processo claro, você é o processo. Passa a ser, né? Não é? Porque, e aí, veja, cada corretor tem o seu processo de venda. Como não tem um padrão validado, testado, porque você chega para o corretor e diz, vai fazer assim. Mas não é porque Bia quer que seja feito assim, é porque já foi testado. Já é. Alguém já inventou a roda. Sim. Então, a gente tem que dar continuidade, muitas vezes, do que já foi, porque já foi testado, aprovado. E a gente sabe que quando a gente segue determinados parâmetros, né? Quando a gente segue determinadas... É mais fácil da gente obter o resultado. Ele vem mais rápido. Para que eu vou prolongar o meu caminho se eu posso dar uma diminuída nesse processo, sabendo conduzir da melhor maneira possível? Eu diria até o seguinte, Bia, vai até um pouco além disso, porque assim, por que eu vou investir tempo, recurso até financeiro em campanha, em ações, assim, de coisas que a gente pode aventurar. Eu não estou dizendo que você não pode inovar na sua imobiliária, não é isso. Mas vem cá, o que é que está dando certo? Vamos exponenciar isso aqui que está dando certo. Claro. E aí a gente está falando aqui, para você que está nos acompanhando, sobre o processo que ela roda na BIA Imóveis. E é muito importante você entender que ou você tem esse processo documentado, estruturado, e aí você
Aplique melhor esse processo ou você vai ficar refém de bons vendedores, de bons corretores, que aí é o ponto que eu quero pegar agora. Mas, rapidinho, vá. Antes de você falar, deixa eu só complementar aqui. Quando eu falei assim, alguém já inventou a roda, Tá. mas o tempo também mudou, Sim. né? Então, assim, a gente também precisa estar antenado a essas mudanças que vêm acontecendo, porque nem sempre um processo lá de trás Sim. vai servir para agora, Sim. né? Porque, assim, as coisas vão mudando, são muito dinâmicas, Tá, claro. né? Então, inclusive, até a própria tecnologia que mudou muito. Então, a gente tem que estar atento a isso justamente para também não se perder no processo. Sim. E se engessar, Sim. né? Ficar preso a uma forma de trabalhar onde, de repente, ela não se aplica mais. Sim, mas aí é a história de aperfeiçoar a roda. Isso, não é? exatamente. Mas assim, você tem fundamentos, você tem Tem pilares base, e, né, e isso. melhora em cima daquilo. Agora, o ponto, o ponto que eu quero trazer é o seguinte. Nós falamos que quando você não tem um processo, você é o processo. E a ausência desse processo faz com que você fique dependente, esse é o ponto, de corretores excelentes, de altíssimo nível, porque o processo que você não tem, você fica dependendo que ele saiba fazer esse processo e que ele já venha num nível altíssimo. E aí você entra numa outra problemática, que é o quê? Tá na mão de alguns poucos, que são muito bons, ao invés da equipe como um inteiro performar bem em cima de um processo criado pela empresa e melhorado pela empresa constantemente. Então, eu enxergo, me corrija se eu estiver errado, o quão, digamos assim, prejuízo você tem ao você não enxergar essa operação em cima desse processo. Se não for isso, você vai perder tempo, vai perder recurso, vai ter um turnover na imobiliária muito alto. Eu ia falar isso agora, por conta disso. Não é isso? E acontece. Mas é claro, porque a pessoa se sente competente, aí entra uma série de coisas, quando na verdade, de novo, a empresa vende. Eu costumo dizer lá na empresa, e eu acho que isso se aplica para o mercado imobiliário, todos os nossos comerciais têm, seja assistente de vendas, comerciais de praça, eles têm que saber apresentar o sistema de ponta a ponta, certo? E eles têm que saber fazer uma venda. Ah, Gabriel, mas um assistente sua não precisaria saber. Precisa saber. Por quê? Na ausência de um poder apresentar, o assistente vai lá e faz. Então, assim, o processo de vendas da empresa é um padrão só. E a gente trabalha as pessoas em cima. Administrando. Óbvio que cada um vai ter o seu jeito de apresentar, mas em cima de uma base, certo? Tu vai falar coisas que, por exemplo, ou o sistema não faz, ou uma outra coisa. Mas o ponto desse momento da conversa é: o processo tem que vender. E não somente as pessoas sem um processo. Não é isso aí, Bia? Verdade. Aí você fechou. Com chave de ouro. Com chave de ouro. Né? Bem verdade. Porque eu, assim, quando eu lhe perguntei sobre o time, se você tem o time dessa adequação para o tipo de produto, eu sou fissurado por dados e informações. É por isso que lá no Supremo a gente leva tanta coisa. E uma vez aconteceu uma situação, eu estava sentado à mesa com um gestor, e ele chegou assim: poxa, investindo muito recurso. E o cara não vende. Eu não sei o que é que eu faço não, já estou avisando aqui, viu? que aqui a gente começa a conversar, a conversa fica boa. Vai ficando bom. Meu Deus do céu. Mas olha só que loucura. Eu conversei com o gestor uma vez, sentado à mesa assim, ele dizendo, né, que estava investindo muito e tal, e que a equipe inicial estava demorando muito a vender. Conversa vai, e ele chateado, né? Porque estava colocando recurso e tal. Aí a conversa foi avançando e tal, entramos em um outro assunto. Aí depois eu cheguei pra ele e perguntei assim: cara, a primeira venda a gente nunca esquece. Você se lembra qual foi a primeira venda sua? Ele lembra, foi unidade tal, assim, assado. Certo. Do momento que você entrou no TTI, no curso, né, de formação, para essa primeira venda acontecer com suas próprias pernas, demorou quanto tempo? Aí ele: 5 meses. Beleza. Aí voltei, tarará, aí voltei pra essa equipe inicial dele. Cara, essa galera que você tá formando inicial, tem quanto tempo na sua imobiliária? 30 dias. Aí foi que ele deu essa... Aí eu falei: cara, você tá cobrando, e às vezes pode ser o seu caso, uma coisa da sua equipe que não aconteceu nem com você. Entende? Por isso você ter a clareza de quanto tempo leva em média para que essa equipe que eu tô formando inicial aconteça essa primeira venda e eles andem com as próprias pernas. Por quê?
é gerenciar a expectativa e a realidade. Entendeu, Bia? Dar o tempo para que a coisa possa acontecer. A semente vai ser plantada, ou seja, o treinamento foi dado, tudo, mas precisa de tempo para que as coisas aconteçam. É o plantio e a colheita. Não. Essa questão, ela pega no ponto bem... Porque justamente quando você vai lidar com a expectativa do outro, né? Quem está ingressando numa nova profissão, quem mudou, né, de uma profissão e foi para outra, quem está começando de forma, né, independente, lidar com a expectativa do outro é muito singular, assim, né? Porque lidar com sonhos. Sim. Né? A gente sabe que tem pessoas que vão vender mais rápido, tem pessoas que vão, né? Ele levou, quantos que você falou? 5 meses. 5 meses. Né? A minha primeira venda eu levei 4 meses para fazer. Olha aí. Né? Tá vendo? Você estava falando e eu estava... Você estava falando e eu dei né? Voltei justamente para fazer essa retrospectiva. Por quê? Foram 4 meses e, assim, de correr atrás mesmo, Gabriel, de se dedicar, sabe? Não caiu no colo. Foi uma venda trabalhada. Tá. Né? E hoje eu vejo lá, assim, e o tempo geralmente é esse mesmo, 3 meses, 4 meses, porque se você não entende, porque você tem que entender esse passo a passo. Sim. Né? O cliente, ele vem, às vezes ele não vem pronto para a compra. Você precisa ir lapidando, você precisa ir trabalhando esse cliente. Então, é nessa faixa aí, mais ou menos, 3, 4 meses para uma primeira venda acontecer.